do jeito que ele escreveu. Mário, gostaria que fosse abordada a definição de nós somos deuses de forma que clareasse a ideia de como devem se portar mediante a realidade dessa vida. Refiro-me ao respeito mútuo, amor fraterno. Então, Mário, é assim, nós somos deuses porque o que nos forma... Amor universal ou amor divino? Complementei. O que nos forma, Atman, né, ele é uma parte do todo. Atman é uma parte do imanifestado. As mônadas, que é o que nós somos, que é o que nós estamos ligados, são uma parte do imanifestado. Então, quando a divindade absoluta, e que não é o Deus antropomorfizado, ela se lança na matéria para evoluir em si mesmo, então parte daquilo que ainda não é consciente se antropomorfiza para vir a ser consciente. Nós. Então, nós somos deuses. É aquela frase, deuses somos e nos temos esquecido. Então é exatamente isso, deuses somos e nos temos esquecido. Por quê? Porque nós estamos em um processo de aquisição de consciência. Tá? Então, não, eu sou Deus, então, não, eu sou Deus, Deus em mim está, e o processo de busca de consciência. Por isso que aquilo que se fala, e JHS fala, que o discípulo ele encontra o mestre externamente, inicia seu caminho, para ele depois então encontrar novamente o mestre, mas aí já dentro de si mesmo. Quer dizer, então, a divindade inconsciente que somos nós, se transformou em divindade consciente que também somos nós. O caminho para se buscar isso é o estudo, obviamente, né? Porque não existe canalização, não vai cair do céu. E em estudando, trabalhar esse conhecimento para que ele em cada um de nós transforme nosso corpo físico, nosso corpo mental, para que seja o que se chama de sabedoria. E em existindo a sabedoria, que a sabedoria para si só de nada adianta, você vai ser um troglodita filosófico, um acadêmico filosófico, que é um acadêmico como outro qualquer. Essa sabedoria ela vai ter que se transformar em fraternidade, e a fraternidade ela vai se expressar no respeito e na compreensão para ver o outro, para compreender o que acontece no outro. Por isso que o professor fala, quando alguém erra, eu devo dizer, meu Deus errou naquela pessoa, porque o Deus que está naquela pessoa é o mesmo que está em mim. Entende? Aí, depois então que o conhecimento se transforma em sabedoria, né? Sabedoria se transforma em fraternidade, aí você desenvolve o amor pelo todo e para com os outros, mas daí o amor fraterno, não o amor passional. Esse é o conceito de sermos deuses. Tá, tem uma pergunta aqui, deixa eu mudar aqui o visor. Tem ficado claro, pessoal, vocês vão me desculpando aqui, porque essa coisa corre, tem gente que eu estou pulando a vez. Ficou embaralhado, né? Isso é normal, mas tudo bem, nós estamos fazendo o máximo possível para poder atender vocês legal. O Grêmio tem uma caixa ali embaixo do monitor, ele fica apertando o botão e troca de monitor, o monitor muda de um computador. Eu nem sabia que existia isso aqui, comprei ontem para poder... E um computador, tinha que ter falado, onde estava o monitor. Não, mas isso aí eu saí para comprar isso aqui ontem. Você vai lá e devolve para qualquer coisa útil. Não. Vamos lá. Jorge, não sei se faz parte da pauta, pois acabei de entrar, mas gostaria que você explicasse o lance de que não somos espíritos individuais. Que dentro de uma mônada tem várias almas para formar um espírito. Não entendi isso direito. Como é a evolução desse? Quem está perguntando? Não tem nome. A Cuddle Face. Então, fala teu nome, Cuddle Face. Não tem pauta, né? De qualquer coisa pode perguntar. O máximo que pode acontecer, eu falar não sei. Né? Isso aí. O que acontece assim, não é que daí dentro de cada mônada tem um espírito. Atman, Buddhi e Manas, em nós, é a expressão da mônada. E isso é o espírito. Então cada mônada é um espírito. O que acontece, e esse é o eu superior, isso é a individualidade. Então, eu sou eu. Quem que eu sou? Não sei qual é meu nome, sabe? Agora, a mônada, quando ela vai fazer a experienciação da busca da consciência, quando o eu superior vai fazer a experienciação da busca da consciência, quando o espírito vai fazer a experienciação da busca da consciência, quer dizer, nós mesmos vamos experienciar a consciência no plano da matéria, então pode haver a multiplicidade
né, de experiência. Então, uma mônada, ela pode evoluir simultaneamente em 7 individualidades. Então, 7 pessoas podem fazer parte da mesma individualidade, 7 personalidades podem fazer parte da mesma individualidade. Esse que é o conceito de mônada, e é o conceito de Tukuismone. Aí, então, 7 pessoas estão ligadas, 7 mônadas estão ligadas a um adepto, 7 adeptos a um ser superior, 7, até que nessa escala de 7, 7, 7 se chega no imanifestado. Acontece assim, a mônada teve uma individualidade, e a gente falou ontem rapidamente sobre isso, e aí eu chutei o pau da barraca a vida inteira. O que eu fiz de bom vai agregar a compreensão da mônada. O que eu fiz de ruim fica como pendente para ser resolvido por mim mesmo, quer dizer, eu, mônada. E aí nasce o Jorge 2. Jorge 2 daí vai ter uma série de coisas para pagar. Daí fala assim, pô, mas que negócio é esse? Eu nasci já com um carnê para pagar, eu não fiz nada. Fez. Porque você, junto com as tuas partes, é responsável pelo que todos fazem. Esse que é o conceito daí da multiplicidade da evolução, que é o conceito de Tokuismo, que é como opera a mônada, que é como opera o eu superior, né, na manifestação da matéria. Pode acontecer aquela pessoa que a mônada esteja evoluindo através de uma única individualidade. Então, aquele que você está vendo é a mônada, mas a gente nunca sabe se um é 1 para 1, ou se um faz parte de 7 para 1, ou 49 para 1, esse tipo de coisa. Tá, tem a pergunta do Elcio aqui, que ele pergunta o seguinte: no meu caso, penso muitas coisas ao mesmo tempo. Como controlar todos os pensamentos não harmônicos que tenho durante o dia? Espera que ele complementa. Como corrigir os pensamentos e nos brindar das más energias? Blindar das más energias. Ô Elcio, muito procedente da pergunta. É que assim, o que a gente pensa daí que é o pensamento que não é harmônico, é a mistura do pensamento com o astral, é o chamado Kama Manas, que é a mente concreta com o astral, que forma o corpo de desejos, que é a alma, que são as 4 camadas superiores do astral com as 3 camadas inferiores do mental. Quanto mais coisa pendente tem para se fazer no astral, maior é essa alternância de pensamentos. E a maneira de controlar, de aprender a controlar esse turbilhão de pensamentos e emoções, a emoção é simples, você vai e exerce o controle e você deixa a emoção se exteriorizar ou não. E o pensamento, aí vem a questão do conhecimento e da meditação. Então você tem que, porque quem tem pensamento é você que está tendo, não é ninguém que está tendo por você. Então se é você que está tendo pensamento, você sabe que você é o que está acima do pensamento, porque você diz assim, eu estou tendo um pensamento, logo você não é o pensamento. Você diz assim, eu estou tendo uma emoção, logo você não é a emoção. Você está acima disso. Então é questão de você controlar, né, o que você está pensando. Não, agora eu não vou pensar. Aqui tem uma... Agora eu não vou sentir. Isso eu não vou pensar. Agora minha mente vai ficar pacífica. É o vigiar e orar, né? É como eu estou fazendo. Não é orar e vigiar e... Não da forma religiosa, né? Mas você está atento, né? O vigiar é a vigilância dos sentidos, da vontade, e o orar é o amor, sabedoria, que é Budi. Então, quando o Atman e Budi exercem sua atividade na mente concreta, então aí você tem o mar de serenidade. Então é isso, tá aí, ó, o Elcio, né? Agora você já tem a receita, Elcio. Eu vou voltar aqui para a Viviane, porque ela tinha feito uma pergunta que eu acho que é interessante. Todas as perguntas são interessantes. Todas são, claro. Tem que ser é interessante, eu formulei mal. Deixa eu mudar aqui o visor, porque ela se refere a Melquisedeque. Eu acho muito importante quando se fala do rei do mundo, né? Então aqui eu não podia deixar dessa pergunta passar batida, como a gente diz, no jargão popular. Melquisedeque não falhou como rei do mundo em colocando certas missões na mão de pessoas que não conseguiram cumprir lá com o tempo? Não entendi essa pergunta muito assim. É porque a Viviane está partindo do princípio que quem colocou, por exemplo, a missão na mão de HPB foi Melquisedeque. Quem determina as missões que tem que ser realizadas para colocar a humanidade de volta no seu trilho, no seu rumo, é o governo oculto do mundo,
representado antropomorfizadamente por Melquisedeque, que é o rei dos vivas, que tem a ver com o que era a Atlântida. E não existe isso de falhar. Por exemplo, assim, quem falhou em enviar Joshua ben Pandira para tentar estabelecer o equilíbrio sinárquico em Roma? Ninguém falhou, a lei não falha. Quem falha é a humanidade em não permitir que os desígnios da lei se coloquem. Então, Melquisedeque, não é assim, ele é uma pessoa que está sentada e fala assim, Viviane, sobe lá e resolve o Brasil. Não existe isso. É um conjunto de fatores, é um conjunto de inteligências que então dão vazão a um influxo da lei para que se estabeleça, para que se suba um degrau evolucional. Se não dá certo, a lei toma outros caminhos e resolve. É como uma árvore descendo morro abaixo, sabe, Viviane? Sim. Se tem uma árvore no caminho, ela deixa a árvore no caminho e contorna e vai em frente. A vitória da lei, ela foi integral e radical. O que aparentemente não está certo, é só aparentemente, tudo está certo. Deixa eu dar uma explicação para vocês aqui. Quem está reclamando, olha, tá vendo? Viviane, não estou ouvindo, travou. O que acontece é o seguinte, o que eu contratei aqui, que eu nunca espero que as pessoas venham com tanta sede ao pote, digamos assim. Eu contratei uma banda que é limitada a um número de pessoas no mesmo tempo acessando. Então, este travamento, com toda certeza, é um número excessivo de pessoas para um contrato maior do que eu adquiri. Então, vocês perdoem. Tem um aspecto positivo que daí tem bastante gente Exatamente, exatamente. Então, todo mundo paciência, nós vamos estar aqui sempre que possível com o nosso irmão Jorge. Mas trava para todo mundo? E quando trava, o que eu fiz agora? Travou aqui também para mim, eu reiniciei a página. Eu dei uma atualização e voltou aqui. E pena, Viviane, você não ouviu, mas outras pessoas ouviram. Então a mais interessada era você, todo mundo ouviu aí. Ele está rindo aqui, mas não vai faltar oportunidade para você perguntar. Você vai estar em São Lourenço, o Jorge vai estar lá, né? Talvez seja para a Viviane exercitar a vontade, porque a Viviane ela tem uma ansiedade tão grande de saber, isso é uma coisa positiva. Não, claro que é positivo. E aí, às vezes a falta de resposta é a melhor resposta. Né? Então, agora aqui também tá. E eu vou pegar o. Agora está. Vamos conversar mais 8 minutos. Isso, exatamente. 11h22, vamos para 11h30. Exatamente. Aí dá uma hora de programa. Bom, Já nós tínhamos combinado meia, mas não tem jeito mesmo. Uma hora tá bom. Tá bom demais. Bem, a Viviane já falei. Antes do. Bom, eu vou perguntar primeiro do Agite lá, nosso querido irmão lá de São Paulo, de Mairiporã. Bom dia, Agite, sim. E ele faz uma pergunta e depois eu faço uma outra que tem do Bruno, que também é interessante, é uma pessoa que eu nunca ouvi falar, inclusive, mas eu vou querer ouvir também, Alexandra Davi Nil. Alexandre Tá, espera aí, segura aí, não é ele ainda. O Agite pergunta, qual é a explicação? Alexandre Nil pergunta assim, ela está andando pelo Tibete, ela encontra o mestre e pergunta, mestre, qual é que é o seu trabalho? Aí o mestre fala, transformar esterco em estrelas. Nossa Senhora! Oh, coisa boa, hein? O Agite pergunta, qual é a explicação e modo de conduta que nós devemos ter quando o nosso processo de evolução é limitado por interferências negativas exteriores? Como devemos agir em relação a elas? Eu acho que você acabou de responder o Elcio, não foi? Sim, o negativo externo, ele é uma grande oportunidade de aprendizado. A pessoa que está errando para você, ela está te poupando um trabalho que evita que você tenha que fazer aquele erro, primeira coisa. Depois, se a pessoa que está fazendo uma coisa errada te incomoda, é porque aquilo em você vibrou de alguma maneira. Então, pelo menos um aspecto daquele incômodo está em você. Quando alguém te incomoda, então antes você tem que resolver o que daquilo está em você para que você se sinta incomodado, e então você vai e interfere para tentar fazer com que a outra pessoa perceba o que é que ela está fazendo de errado, preservado o livre-arbítrio e o caminho de cada um. Então, beleza, está respondido a gente. Agora vamos então para a pergunta do Bruno. Para o Jorge falar um pouco sobre quem foi realmente Alexandra David Nil. Eu tenho alguns livros dela e acho muito interessante. A mulher inspirou o Rosso de Luna a escrever o Tibete e a Teosofia. Alguma coisa de bom ela era. É interessante a colocação dele. Não, né? sem dúvida, sem dúvida. E ele quer indicação de livros.
Livros eu acho o seguinte, tem que ir na seção arquivos do Vida Inteligente no Facebook e ali tem, olha, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, sabe? Mas sim, livro que eu indico, né, assim, aí, Blavatsky como o primeiro caminho. E desculpa, nós estamos sempre, o Jorge, que é o meu, que fica atento às coisas, porque eu cuido de tudo, e o Jorge, muito oportunamente, ele vê tudo que é postado lá no Vida Inteligente. Então tem algumas coisas que ele pede para que eu retire. Sim. Então, não pensem que entra qualquer coisa lá no Vida Inteligente para vocês lerem. Isso é muito bom, porque assim, vocês sabem, eu faço parte da eubiose, né? Já há alguns anos. E eu tenho uma função na eubiose. E essa função está ligada à preservação dos originais do professor. Quando há o uso inadequado, e o inadequado é só a questão do tempo, né, disso, aí eu tomo atitude e eu peço para retirar, e quando é em outro ambiente eu peço para retirar, eu compro a minha parte, sabe? Bom, então eu recomendo livros, a Teosofia como o caminho mais básico. Fala da Alexandra, né? Sim, vou falar. A Alexandra Neville escreveu Teosofia. Né? O Rosso de Luna, ele fala que se inspirou, né, nela para escrever Tibete e Teosofia por conta do amor de pessoa que era o Rosso de Luna, da polidez que ele tinha, né? Mas são seres de estrutura hierárquica completamente diferentes. Alexandre Neville, ela fez um caminho parecido com o Blavatsky, andou por tudo que é lugar, né? Teve acesso ao conhecimento oriental, fez um transbordo de conhecimento assim como fez Blavatsky, deu sequência ao conhecimento de Blavatsky, né, quando ela pegou e se retirou. E uma das passagens de que daí exemplifica o próprio trabalho da Alexandre Neville é essa, que então ela se encontra com um mestre de Tibete, né, e aí estão conversando e ela pergunta, qual é que é o seu trabalho? E ele fala, meu trabalho é transformar esterco em estrelas. Puxa. Se referindo ao passional mais denso em mônada consciente, tá? Então, Santides d'Albert, Fabre d'Olivet, Eduardo Alfonso, Henrique José de Souza, obviamente, Blavatsky, e esses assim. Nossa, né? Muita gente boa. Muita gente boa. E, então deixa eu ver o que nós temos mais aqui, senão a gente vai encerrar por hoje. Eu tenho uma boa notícia aí. Esse menino é fogo, esse moço aqui, viu? O Bruno. O que o Bruno aprontou dessa vez? O Bruno está dizendo que ele está gravando e vai disponibilizar para todo mundo. Eu achei, eu não sei nem gravar esse negócio aqui. Bota a imagem da TV aí. Deixa eu colocar aqui a imagem da TV, espera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui, só tá. Puxa, pera, deixa eu... Vai, agora mudei o monitor, nós vamos passar para a TV. Tá, nós estamos aqui, Não está travado? Não, está travado aqui, deixa eu dar uma atualização. Não está. Vai lá. Então, Bruno, Bruno, onde é que está? Tá, deixa eu mexer aqui. Bruno. Bruno. Tá vendo? Nada é por acaso. Saímos juntos, nos encontramos no metrô vindo da Mystic Fair. No Fair. Oriente você faz o cumprimento assim, quando a pessoa ela ainda não está no teu nível de compreensão, então, só que lá você consegue compreensão status de mundo, né? Então você cumprimenta, faz o salam aleikum para baixo. E para quem você acha que daí está com a compreensão maior, você faz o salam aleikum para cima. Então, Bruno, salam aleikum para você. Salam aleikum é salam aleikum. Isso que é bacana. Que Allah esteja com você. Allah é Deus. Ele não está ganhando nada, né? Não está ganhando nada, tem 2.600 irmãos ali e ele está contribuindo com todo mundo. Isso é bacana e tenho certeza que ele está se sentindo maravilhosamente bem, principalmente por não esperar nada de volta. Né? Parabéns, Bruno. Grande... de volta, então, receba um fraterno abraço. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, só para encerrar, que já estamos em cima da hora. Em cima da hora não, em cima da segunda meia hora. Então tá. Gente, foi muito bom ter vocês conosco, senão sem vocês não vale a pena o que nós estamos fazendo aqui. Nós também estamos dedicando parte do nosso tempo para interagir. Eu acho que nós estamos, cada um fazendo a nossa parte, colaborando para a construção de um mundo melhor. E eu tenho certeza do seguinte, qualquer que fosse a expectativa da lei, da divindade, nesse atual momento evolucional, nós estamos superando essa expectativa, porque assim, a gente está aprendendo a criar fraternidade, compartilhar fraternidade,
se relacionar fraternalmente, compartilhar fraternalmente, naquele trabalho de semear, que consiste em fazer o bem sem olhar a quem, né? E o bem para a humanidade se faz com a missão de sentimento fraterno. Eu quero aqui destacar a Fernanda Gonçalves lá no Face, ela não está aqui no grupo, mas ela cria umas frases assim e compartilha para todo mundo. Não tem a ver nada comigo, nem com ele, nem com o inteligente, mas são sementes de bondade, são devas que são enviados para o mundo inteiro, e isso é um processo transformador. Então eu tenho absoluta certeza que nós estamos agindo de acordo com a lei, que nós estamos levando a lei adiante, braço firme, sabe, bandeira desfraldada, e aí eu me sinto muito feliz em poder participar disso junto com vocês. Só tenho só a agradecer a vocês e ao Grego que começou esse negócio todo aí. Fraterno abraço, fiquem em paz, até sempre, salando na lei com superiores para vocês todos. Então tudo de bom, bom fim de semana sempre e até segunda-feira. Tchau. Já passou 5